Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no estúdio do Peter Paiva, esse maravilhoso que resolveu estar aqui, né, para nos falar um pouquinho do processo, de tudo que ele faz, desenvolve com muito amor. E não tem nada a ver com o que vocês veem no Instagram, gente, é infinitamente mais encantado, mágico e precioso, assim. Eu quero que vocês imaginem um lugar que vocês foram, que tem, sabe, uma infinidade de cheiros e sensações. Imaginaram? Então, aqui é tipo o equivalente a 1% de tudo que vocês já imaginaram em termos sensoriais. E eu gostaria de te agradecer por nos receber aqui no seu estúdio. Imagina. Obrigado pelos elogios. Estamos apaixonadas, a cada detalhe tem tanto cuidado, gente, em cada criação que ele desenvolve, né? E vocês vão ver que não é só um cuidado de aparência, de estética, né? É toda uma preocupação com cada etapa da matéria-prima, com a escolha dos materiais e o tipo de material, de onde vem. Elas perguntam muito sobre isso, né? Vou explicar um pouquinho. Primeiro, obrigado. Eu sou o Peter Paiva, trabalho já há 25 anos no mundo do cosmético, né, cosmético criativo. Eu inventei isso a partir de uma barra de sabonete super colorida. Aos meus 16 eu comecei a estudar cromoterapia e aí eu fiz uma barra de sabonetes do nada assim, estava pensando no que fazer, uns espirais, e dessa barra eu recebi o convite para ir para um programa de TV. E aí do nada apareceu um garoto de 20 anos na TV ensinando o pessoal a fazer barras de sabonete colorido que não existia. Então foi daí que tudo começou. Aí eu comecei a ter contato com as lojas, contato com esse mundo, e assim, numa fase bem diferente, bem difícil, onde eu tinha montado um pequeno negócio, ele estava dando errado. Então eu fiz isso tudo mesmo na unha, do zero, até eu conseguir realmente criar minha linha de matéria-prima. Um longo caminho, né? Mas sempre prezando por uma coisa que eu percebia que é muito difícil. No mundo do artesanato, as pessoas entregavam para ele só o que era perfume. Não era a melhor tinta, não era a melhor fragrância, não era a melhor propriedade, não era, porque as pessoas não exigiam isso. E aí eu comecei a montar vitrines com o que eu fazia e comecei a exigir, e é muito legal porque nessa fase da minha vida eu comecei a bater de frente com os donos das indústrias que vendiam coisa ruim. Com esse começo eu ganhei contrato na maior emissora do Brasil. Então eu comecei a falar, falei, não, tá vendo isso que eu comprei? Isso é ruim, não comprem, porque olha como ficou ruim. E eu mostrava e era muito verdadeiro. Então assim, se a gente tá fazendo um sabonete e você quer que ele seja transparente, não compre essa matéria-prima que eu usei, porque ela não é transparente, porque eu me decepcionava e eu falava isso nos canais e na TV, e comecei a fazer com que as pessoas desse setor olhassem diferente para o setor. E eu comecei a ganhar espaço a ponto de criar minha linha de matéria-prima. Primeiro eu fui para a qualidade da matéria-prima. Recebi alguns convites para ir para fora, dei assessoria para uma criação de uma indústria fora. Então eu comecei a ganhar experiência. E há quase 10 anos atrás, foi muito legal, porque eu estava numa feira grande aqui de São Paulo, e aí estava conversando com a dona de uma indústria de insumos, de extratos, e falei, o seu extrato ele tem propileno, né? Tem, então, é petróleo. Você não conseguiria fazer o extrato com alguma coisa que não fosse petróleo? Não dá para diluir? Não dá para você conseguir fazer essa diluição em vez de ser com propileno com alguma outra coisa? Ela falou, eu acho que dá para fazer com glicerina destilada. Aí eu falei, mas você já fez? Ela falou, nunca fiz, não tenho. Eu falei, vamos tentar. Sabe por quê? Porque a gente, olha, hoje eu vendo mais de 30 mil frascos de matéria-prima, muita matéria-prima para todo mundo, e a gente está começando a entender que a gente pode agora começar a pensar diferente, mesmo que o meu público do artesanato não pense nisso. Tem uma pequena parcela que pensa, mas se a gente fizer a nossa parte, a gente começa a melhorar. Por quê? Porque assim, vem aí, né, há 10 anos atrás, vem aí uma fala do óleo essencial, do tirar um pouco dos sintéticos, tentar, né, melhorar. E aí a gente poderia entrar e vender para esse público também. Ela falou, vou tentar. Nessa mesma feira, eu tava passando e encontrei o stand de vocês. E não é propaganda, gente, não é propaganda, é verdade. Eu encontrei e aí falei, explica melhor. E aí ela falou sobre a P-Life, explicou eu demais. E tinha uma outra empresa grande que eu compro frascos com ele até hoje, que por sinal ela conhecia. E ela falou assim, calma aí, vamos até lá. E essa empresa grande já estava oferecendo a P-Life. E eu falei, quero. Quer? E eu vendo uma linha
de matérias-primas, uma linha de frascos, cristais, para as pessoas fazerem os aromatizadores, fazerem os produtos e venderem para as pessoas. Então, quando a gente entende esse produto aqui, ó, elas compram da gente a válvula, compra esse PET cristal e ela vende. Só que esse PET é biodegradável hoje. E eles não tinham isso. Então aí eu peguei essa empresa e falei, nós queremos agora que seja biodegradável. Aí eles, como? Aí a gente comprou nossa cartela, que são mais de 50 frascos, todos com a Applife. E aí eles agora começaram a ir para um movimento que ninguém queria. Então eles tiveram que fazer uma quantidade muito grande. A gente teve que comprar essa quantidade. Eles criaram um armazenamento que a gente não tinha estoque só para poder vender para a gente de fato lá e mandar conforme a nossa demanda. Então foi um trabalho assim. Um desafio muito grande. Só que além desse desafio, eu liguei para a Volmens, que é a nossa maior fornecedora. Eles 40% do nosso faturamento hoje é de essência. E falei, não quero mais o frasco de vocês, eu quero um frasco agora biodegradável. Só que, quando eu falo do cristal, para vender para o cliente, ele é cristal, é uma pré-forma cristal, então ela é nova, e ele é lindo, as pessoas até acham que é vidro. Mas quando eu vou vender o meu principal produto, o que mais a gente vende, seria o álcool, o laurio, o extrato, tudo isso, agora pode ser 100% PCR. E eu nem conhecia esse mundo. Nessa feira, a Bruna nos explicou tudo isso. Então quer dizer que esse material que eu vendo hoje, ele pode ser feito de lixo. Exato. E receber a Applife, quer dizer, o lixo vai virar agora um lixo que daqui a pouco vai virar adubo. Que demais. Aí a primeira coisa, o leigo, né, que não sabe de nada, fala assim, e não vai virar micropartículas? E todo mundo pergunta isso. E aí como que você explica isso, né? Então, mas aí ela veio com as explicações, gravou um vídeo pro nosso canal do YouTube explicando tudo isso. Comprovação do Japão, da Holanda, dos Estados Unidos. Diversas certificações. Aí dizendo lá, aí ela mostrou uma berinjela na época que foi plantada sem o Applife na terra, e com o Applife na terra, tipo, virou um adubo. Que demais. Que não causa toxicidade no solo, não causa racismo. Mas sabe qual que ainda é? As pessoas, elas não olham pro meio ambiente desse jeito. E por mais que seja, não é tão simples. Se a gente for falar em custo, é tão pouco. Num frasco desse, centavos a diferença. Centavos. Tudo bem que às vezes a gente fala, a gente vai para dentro de uma feira do plástico. Mas será que tudo precisa ser plástico novo? Exatamente. Será que a gente não pode parar um pouquinho de tirar tanto petróleo para virar plástico? E aí a gente entra num conflito muito grande, né? A gente está falando da maior indústria mundial, que é a que faz o plástico. Exatamente. Então, assim, um lado é dinheiro, e outro lado é muito formiguinha. Mas o que eu senti nesse trabalho de formiguinha que eu fiz é que eu liguei para todas as empresas que eu trabalho que me vendem. Tentei trocar de todas, algumas nem tem essa mentalidade. Então hoje, né? Quase 90% eu consegui trocar, algumas não. Aí eu falo... E aí você que troca, né? Você fica com os fornecedores que tem a ver com o seu propósito. Eu quero este frasco dessa empresa. Teve uma empresa, que é a empresa que vende esse PET, que é o principal da gente, que eles nem imaginavam, porque eles são muito simples. Só que a gente parou de comprar 100 mil frascos dele no mês. É um impacto. Aí é um impacto. Aí depois de alguns meses, eles já conseguimos, eu acho. Depois que sentiu no bolso, aí vamos mudar. Infelizmente tem que doer no bolso para que algumas empresas entendam que não é uma modinha, né? Mas é que, assim, essa responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade nossa. Todo mundo que vende um produto que ele tem esse poluente, tem essa responsabilidade. Porque, assim, tudo bem, já tá fadado ao fracasso o planeta. Já tá fadado. Mas a gente pode dar um pouquinho mais de tempo pros nossos netos viverem. Então é isso que cada um tem que pensar. Então eu acho que esse é um pouquinho do que eu tento colocar aqui. É que eu falo com um mundo que não tá ligado a isso, é muito novo. Assim, o mundo do artesanato não tá ligado a isso. Aí eu
tento me unir a algumas falas, e aí eu divulgo todo o curso, eu falo, gente, lembra, toda matéria-prima que você compra, todos esses frascos, você pode levantar a bandeira, você compra frasco que está limpando o meio ambiente. Exato. Né? Porque tirou o lixo, virou esse frasco e agora recebeu um aditivo, que é esse P-Life, que vai fazer isso daí virar um adubo. E é legal até que elas entendam que é um valor agregado ao produto delas. Elas não estão vendendo só, além da qualidade, né, do próprio material, da matéria-prima, também das embalagens, ou seja, é pensar em toda a produção, né, todo esse processo. Às vezes eu acho que a gente fala para um público muito simples, que ainda não se deu conta nem da qualidade do que eles usam, para falar agora que eles também usam biodegradável, entendeu? Então, assim, é complexo, mas eu não vou pensar. Estamos aí há bons anos, quase 10 daqui a pouco, e levando essa ideia, e cada vez mais, agora eu vejo que grandes empresas de cosméticos começaram a colocar, eu acho. Está tendo essa cobrança muito grande do consumidor também, né? Diversas pesquisas demonstram que o consumidor não se importa em pagar mais, sabendo que está pagando por um produto, uma empresa, né, consciente. Então isso é muito bacana, porque há uns anos atrás a gente não via, né, as pessoas falarem sobre isso. A força das redes sociais também eu acho que é muito importante para esse movimento. E você foi o pioneiro, né, nas embalagens biodegradáveis para cosméticos. Um dos primeiros. Um dos primeiros, né? E é muito bacana a voz que você dá, né, para os seus alunos, né, para todo um setor, que é o setor do cosmético, né? Porque é muito importante que alguém que tenha visibilidade como você tem, levanta a bandeira e defenda, né? Muitas outras pessoas que não sabiam que existe essa possibilidade já vai passar a conhecer. E eu acho que a partir daí elas pensam em outras coisas, porque assim, é o pegar o seu lixo e levar para um ecoponto. A gente sabe que no caminhão do lixeiro o percentual é muito baixo, que vai ser realmente. Então, se a gente se interessar, né? Se interessar pelo nosso mundo, porque é onde a gente vive, gente. É onde a gente tá aqui, ó. Se a gente não se interessar por isso, amanhã vai estar um inferno. E tudo parte de um incômodo, né? Você vê que quando você relata que você estava incomodado com aquele material, né, que é derivado do petróleo, você ficou pensando, e se a gente fizer tal coisa? Né? Quem transforma o mundo são as pessoas que se incomodam e não querem fazer o mais do mesmo, né? Seguir aquele você viu, eu estava incomodado com uma coisa, você já entra numa roda que já vem uma outra solução para uma outra. E a partir daí começou a vir tantas coisas legais, fazer instrução. Por exemplo, já que eu falo com pessoas tão simples, eu hoje na minha casa, a gente divide o lixo, são 5 lixeirinhas. A gente divide. Hoje eu tenho a possibilidade de colocar garrafa num saco, lata em outro. E isso pra mim é tão legal. É demais. Eu lavo, eu falo aqui na empresa, né? Até depois eu vou colocar um vídeo pra vocês, vou colocar um vídeo pra vocês verem, que é a lixeira. A gente colocou as duas, o orgânico, a comida, o guardanapo de boca, e o outro, porque é descartável. Mas o descartável a gente pede pra eles lavarem a marmita, tudo. E isso, sabe que pra muitas pessoas é difícil. É difícil, demais. Então a gente precisa conscientizar. Então o que eu pensei? Eu tô numa fase de transição de vida, falando muito sobre isso, mudando para uma roça, e aí eu falo, se a gente falar da forma simples, não adianta a gente brigar pelo máximo. Sim, não, vamos falar do simples. Tem gente que briga, você usa tal produto, você usa... Eu falo, tá, você já hoje tá desligando o seu chuveiro antes? Porque é água. Você tá lavando o seu lixo? Então por que você tá apontando o dedo pra mim? Né? Então assim, muitas pessoas acabam pegando vestindo uma roupa e apontando. Todo mundo tem o que corrigir. Se cada um olhar para o seu corrigir, certeza que a gente vai pensar em um ambiente melhor. Quando a gente vai para o mercado, passado uma semana, olha o tanto de lixo que a gente gera. Nossa. Olha tudo que a gente compra. Às vezes eu compro um pacote, dentro vai vários outros pacotinhos. Eu falo, meu Deus, pra quê? É impressionante. Dentro da sua fala, né, eu sempre lembro de um vídeo que me impactou muito, de uma influencer, que ela pegou um saco de lixo maior do que ela, sabe, preto, enorme. Ela falou, gente, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar de plástico e tal, não sei o quê. Ela pedia, ficou te lixando, tal. Em 3 dias, o saco tava maior do que ela. E era só ela morando sozinha. Eu fiquei chocada, pensei, gente, eu vou testar pra ver se é isso mesmo. E olha, como que a gente... O tempo todo, chegou alguma coisa, a gente não percebe. Só que se você pegar e reunir e falar, eu quero ver o que eu usei de lixo uma semana.
é absurdo. Então a gente precisa, baseado nessa percepção, a gente precisa entender que a gente vai ter que escolher melhor o que a gente compra. E dessa forma nós vamos começar a exigir o bio, nós vamos começar a trocar a sacolinha pela sacola retornável, né? Porque por mais que agora ficou barato, alguns lugares é 4 centavos na sacola de mercado, ou alguns já te dão de novo, essa sacola ela é biodegradável mesmo. Será que a lei está sendo válida? É importante a gente pensar nisso. Eu viajei para países fora que não existe sacola plástica, é só sacola de papel. É proibido. Exato. Diferente dos Estados Unidos, né? Que o Trump pediu para colocar os canudos de novo. Não, gente, coloca canudo biodegradável. Não, qualquer canudo. Aí você fala, não pode ser desse jeito. Eu fiquei chocada com essa decisão dele, né? Negacionista climático. É uma decisão para chocar, né? Chocar. Mas aí é legal porque isso gera uma comoção mundial. Todo mundo começou a pensar de novo no canudo. Isso é legal. Exato. O não gera um monte de sim. E vamos pensar, baseado no que a gente joga por fora, quanto realmente está sendo reciclado. Quanto todo plástico que não precisa ser cristal, ele podia ser 100% PCR, ele limpa o planeta, né? Então assim, é uma consciência que a gente precisa levar primeiro para as grandes empresas. Então levar isso para as indústrias, levar isso para o grande. Eu vou fazer agora uma palestra na Clean Fair, que é só para indústrias de produtos de limpeza. Vai ser minha fala, porque eu vou estar ali na frente de vários donos de indústria. E eles são responsáveis por gerar esse saco de lixo que a gente falou. Então, se a gente não fizer o trabalho de formiguinha, a gente não vai ter um amanhã um pouquinho melhor, né? Exatamente. Então, eu fiquei sabendo que vai ter uma surpresa, que você tá elaborando aí pra feira, que vai ter lançamento. Conta pra gente. Não é bem um lançamento. Dá uma préviazinha. Eu criei uma identidade olfativa, né, pro stand da EcoVenture. E uma forma também de agradecer vocês. E a gente vai ter, lá vão ter várias vitrines, eu fui convidado pela Bruna para mostrar a nossa matéria-prima com o nosso produto, que isso aqui transforma. Só para mostrar para as pessoas aonde chega, né, onde pode chegar essa ação. Mesmo sendo para um público do artesanato, que hoje, no nosso caso, né, o artesanato de uma forma geral, ele representa 4% da população, mas no nosso caso da Saboaria é 0,1%, bem pequenininho. Mesmo assim já é uma quantidade. Então mostrar para as pessoas que estamos presentes, tentando corrigir um pouco, né, o que a gente já sujou, é importante. E aí eu criei essa identidade olfativa, vai estar perfumando o stand, vai ter uma pequena vitrine lá de produtos verdes também e alguns presentes para alguns clientes. Ai, gente, viu? Vai ter brindes exclusivos do Peter Paiva lá no stand. Não deixem de conferir, porque vai estar demais. Tem cada coisa maravilhosa, reservada com muito amor nessa feira, né? Tem a parte do Eco Fashion Solutions. Nós vamos desenvolver o primeiro biopoliéster do mundo. Então a gente tá assim, coração a mil, sabe? Tem muita coisa maravilhosa acontecendo. Então nós convidamos todos vocês. Fica o convite aí pra vocês. Fica o convite. Obrigado pelo carinho, ela toda emocionada. Chegou aqui. Emocionada. Obrigado. Obrigado pelo carinho de toda a equipe. Obrigada. Que abraçou a gente de uma forma tão especial. Em nome da EcoVentures, por essa surpresa maravilhosa. Você pode ter certeza que nós vamos nos emocionar muito ali, né? Porque a gente sabe que é tudo feito com o coração. A gente estava até comentando hoje, eu e o Thiago, né, o pessoal, na gravação, que é impressionante como todas assim, as empresas parceiras têm um propósito maior, sabe? Que não é só o lucro, que não é... Então, acaba que vai se conectando de uma forma tão maravilhosa que isso é isso que nos faz acordar de manhã e acreditar no que a gente está fazendo, que a gente está no caminho certo. Acho que a empresa que tem propósito, ela não está ligada só ao lucro. Ela também está no transparente, né? Que é fazer a parte dela para a humanidade. Então o propósito está ligado ao que você pode fazer para o outro, sem que você fique falando ou que você cobre, né? Então isso é muito importante a gente entender. Todo negócio que tem um propósito, e o propósito não é a meta. O propósito é o que está por trás, é o que faz aquele coração pulsar. Porque se for dinheiro, cansa. Né? Então eu tenho algumas histórias em relação a propósitos muito legais. E quando você chega ali e você vê aquilo, se for só aquilo, não vale. Eu participei do Shark Tank Brasil, ganhei o João Apolinário como sócio. E ali começou uma grande transformação na minha cabeça. Porque eu posso fazer isso para as 260 lojas dele, montar um quiosque na frente e arrasar de vender. Sim. Mas quanto eu vou estar abdicando do que eu faço para as pessoas e fazendo agora só para mim? Então, quanto? Então, aí foi um número muito grande e eu parei e falei, mas e meu propósito?
Onde Eu acho fica, que eu né? ia deixar ele para trás. Então, se você tem propósito, você tem muito mais do que dinheiro. Muito mais. Você pode ter certeza. Fazer com propósito e fazer com amor, o sucesso ele vem. Ele vem, é uma consequência, né? Então é importante que os empresários tenham esse pensamento, né? Que a sustentabilidade, ela é o único caminho, né? Cedo ou tarde, as empresas terão que se adequar a novos processos, novos modelos de produção, né? O consumidor está aí para perceber, né? As empresas que oferecem valor agregado nos produtos, que têm esse cuidado. Então é muito importante, gente, que vocês se atentem a essas questões e se inspirem em casos maravilhosos como o do Peter Paiva, que realmente é impossível a gente estar aqui diante dele e não se emocionar. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Obrigada. Volta.